Queridos irmãos, vivemos em um mundo que está passando por uma crise sem precedentes. Basta observar o que está ocorrendo nos Estados Unidos, a situação desafiadora na Venezuela e os conflitos persistentes no Oriente Médio. O panorama global é alarmante e muitos se encontram em um estado de desespero, sem saber qual caminho seguir. Infelizmente, muitos cristãos também estão se sentindo perdidos, desorientados e se afastando do verdadeiro propósito para o qual foram chamados. Diante deste cenário, surgem perguntas cruciais. Qual deve ser o papel da igreja em momentos de crise nacional? Como um cristão deve agir quando enfrenta crises em sua vida pessoal, em sua família, em seu ministério ou até mesmo em sua nação? Qual é o nosso chamado e responsabilidade como povo de Deus em tempos de turbulência? Neste vídeo, desejo compartilhar uma palavra de Deus sobre o papel da igreja em tempos de crise. Nosso mundo está enfrentando desafios imensos e, como igreja, somos chamados a ser a resposta de Deus para essas adversidades. Fomos designados para ser o sal e a luz da terra. E é essencial compreendermos os princípios fundamentais que a igreja deve seguir, mesmo em meio às dificuldades. Estas orientações são cruciais para manter o foco e a fé, independentemente das crises que você possa estar enfrentando. Imagine um mundo onde cada evento e cada sinal aponta para algo maior. Estamos discutindo os 10 sinais que indicam claramente que estamos nos últimos tempos. Não se trata de uma teoria da conspiração, mas de fatos reais. Notícias e informações frequentemente distorcidas têm levado muitos a duvidar da verdade. A desinformação é tanta que as pessoas acabam se tornando céticas. No entanto, o que vamos compartilhar são evidências sólidas de que estamos vivendo os últimos dias. Acredito que somos a geração do arrebatamento. Isso pode parecer chocante para alguns, mas os sinais estão ao nosso redor. Embora não saibamos o dia nem a hora, tudo indica que está muito próximo. A pandemia foi apenas um dos muitos sinais de que o mundo não será mais o mesmo. As notícias falsas e previsões erradas sobre o anticristo e datas específicas têm levado muitos à desilusão, mas isso apenas desvia nossa atenção dos verdadeiros sinais da volta de Jesus. O primeiro sinal que vamos examinar é o renascimento da nação de Israel em 1948. Esse evento foi um verdadeiro milagre. Após quase 2000 anos, a nação de Israel foi restaurada, cumprindo antigas profecias bíblicas. Jesus falou sobre a importância de Israel na profecia dos últimos dias. Sem a restauração de Israel, muitas profecias não poderiam se concretizar. A restauração de Israel é fundamental para a construção do terceiro templo, onde o anticristo se proclamará Deus. Em Mateus 24, Jesus menciona a abominação da desolação que o profeta Daniel previu. Este evento só pode ocorrer se Israel estiver em seu devido lugar. O anticristo profanará o templo, assim como Antíoco Epifânio fez no passado, o que levou à revolta dos Macabeus e ao milagre do óleo da menorá, celebrado até hoje como Hanukkah. Portanto, para que o templo seja reconstruído, Israel precisava estar restaurado, e isso já ocorreu. É um dos sinais mais claros de que estamos nos últimos dias. O livro de Apocalipse, muitas vezes mal interpretado, é um livro de revelação e esperança. Ele nos orienta em tempos sombrios, mostrando que Deus está no controle. Jesus deixou sinais claros sobre sua volta, mas não deu uma data específica, sabendo que as pessoas viveriam de forma despreocupada se soubessem o dia exato. Em vez disso, ele nos deu sinais para que estivéssemos sempre preparados, vivendo em santidade e vigilância. O segundo sinal que queremos abordar é a preparação para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Já existe um grupo, há mais de 30 anos, preparando os móveis e utensílios para o novo templo, além de treinar levitas para servir como sacerdotes. Todos os preparativos estão sendo feitos.
O terceiro templo é crucial para as profecias dos últimos dias, pois é onde o anticristo se proclamará Deus. Vamos agora falar sobre o grande reset econômico. O terceiro sinal é que líderes mundiais estão discutindo abertamente a necessidade de um reset econômico global. Eles acreditam que o sistema econômico atual está falido e precisa ser reformado. Isso inclui a criação de uma nova moeda global e a total digitalização da economia. Esse reset econômico é visto como um passo essencial para a implementação do governo do anticristo, que controlará todas as transações econômicas. No entanto, esse reset não se limita apenas ao dinheiro. Ele abrange uma reestruturação completa do sistema mundial, incluindo aspectos ambientais e sociais. A proposta é criar um sistema sustentável que controle as emissões de carbono e limite o aquecimento global. Embora pareça uma boa ideia, na prática, isso poderá resultar em um controle absoluto sobre a população. O que parece um avanço tecnológico e ambiental esconde uma agenda de controle global. O quarto sinal é a inflação global. A Bíblia menciona uma grande crise econômica durante a tribulação e já estamos vendo indícios disso. A inflação está aumentando em todo o mundo e não é culpa de governos específicos. É um sinal global de que estamos nos aproximando dos tempos finais. A economia mundial está se preparando para a grande tribulação, onde a escassez e a fome serão comuns. No Brasil, por exemplo, a inflação está descontrolada e os preços dos alimentos estão subindo rapidamente. Esse fenômeno está ocorrendo globalmente. A crise econômica de 2008 foi apenas um prenúncio do que está por vir. Os bancos centrais estão esgotados e as nações estão endividadas, o que pode levar à falência econômica global e ao estabelecimento de um novo sistema financeiro controlado pelo anticristo. Vamos agora ao quinto sinal: o engano generalizado. Jesus advertiu que, nos últimos dias, haveria muitos falsos profetas e mestres enganando a muitos, e estamos testemunhando isso hoje. As pessoas estão sendo iludidas por falsas doutrinas e ideologias. O engano está presente em toda parte, desde a mídia até as igrejas. Muitos estão se afastando da verdade e acreditando em mentiras. Esse engano é necessário para a aceitação do anticristo. A Bíblia menciona espíritos enganadores e doutrinas de demônios em 1 Timóteo 4:1. Paulo adverte que nos últimos dias, muitos se afastariam da fé ao ouvirem esses espíritos. Estamos vendo isso acontecer hoje. A apostasia está crescendo e muitas igrejas estão abandonando as doutrinas bíblicas para se conformar com o mundo. Esse é um sinal claro de que estamos nos últimos dias. O sexto sinal é o aumento da iniquidade. Jesus disse em Mateus 24:12 que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo tem sido amplamente debatido entre teólogos, que interpretam a iniquidade como um aumento do pecado e da imoralidade na sociedade. A realidade contemporânea parece refletir exatamente isso. Práticas imorais estão se tornando comuns e aceitas, enquanto os valores cristãos tradicionais são frequentemente rejeitados e ridicularizados. No contexto bíblico, a iniquidade refere-se a uma perversidade ou estado de maldade moral, não apenas à prática do pecado, mas a um aprofundamento na depravação. O teólogo John MacArthur observa que a iniquidade é um sinal claro de apostasia, onde as pessoas se afastam da fé e dos princípios bíblicos. Esse fenômeno é visível em vários aspectos da sociedade moderna, desde a disseminação da pornografia até a crescente aceitação de estilos de vida que a Bíblia condena. Jesus advertiu que o aumento da iniquidade afetaria diretamente o amor. A frieza nas relações interpessoais é evidente, com uma diminuição na empatia e na compaixão. A sociabilidade humana está sendo impactada pela desconfiança e pelo individualismo. O apóstolo Paulo também mencionou isso em 2 Timóteo 3:1-4, descrevendo os últimos dias como tempos difíceis,
com pessoas egoístas, gananciosas, arrogantes e sem amor pelas próprias famílias. Teólogos como Nicholas Thomas Wright e Charles Spurgeon concordam que o crescimento da iniquidade é um sinal do afastamento da sociedade dos ensinamentos de Cristo. Wright destaca que a cultura moderna valoriza a autonomia pessoal acima da moralidade bíblica, promovendo uma moralidade subjetiva e um distanciamento de Deus. Spurgeon acrescenta que, sem uma base moral absoluta, a sociedade começa a definir o certo e o errado com base em preferências pessoais, o que leva a uma decadência moral. O aumento da iniquidade também é evidente na violência e no crime. Dados recentes mostram um aumento significativo nas taxas de criminalidade em várias partes do mundo, frequentemente associado à quebra dos valores familiares e à falta de orientação moral. Como resultado, as pessoas se tornam mais propensas a comportamentos violentos e criminosos. O Salmo 11:3 pergunta: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Isso ilustra a fragilidade da sociedade sem uma base moral sólida. A Bíblia condena claramente a iniquidade e faz um apelo ao arrependimento. Em Isaías 5:20 lemos: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Esta inversão moral é um sinal claro de tempos de iniquidade. O profeta Daniel também falou sobre o aumento da iniquidade nos últimos dias, alertando sobre um período de grande tribulação, onde a maldade se multiplicaria. Na teologia de Charles Spurgeon, há uma ênfase no papel da igreja como um bastião contra a iniquidade. Spurgeon acreditava que a igreja deve ser uma luz em tempos de escuridão, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ele argumentava que, enquanto a iniquidade aumenta, o papel dos cristãos torna-se ainda mais crucial para preservar a moralidade e a justiça. O aumento da iniquidade é mais do que uma simples observação social. É uma confirmação das profecias bíblicas sobre os últimos dias. O apóstolo João, em sua primeira epístola, alerta sobre o espírito do anticristo que já está no mundo, promovendo engano e iniquidade. Em 1 João 2:1 e 2, descreve um espírito de rebelião contra Deus e seus mandamentos como um precursor da chegada do anticristo, que personificará a iniquidade em sua plenitude. A iniquidade é um sinal claro dos últimos dias, e a Bíblia descreve o anticristo como o homem da iniquidade, cuja ação é contrária à santidade de Deus. Estamos observando isso em nossa sociedade, onde as pessoas vivem sem lei e rejeitam a moralidade bíblica. Isso indica que o anticristo está prestes a se revelar. O sétimo sinal é a crescente união das religiões sob a liderança do Papa Francisco. Muitos líderes religiosos estão promovendo a ideia de que todas as religiões podem se unir para promover a paz mundial. Essa iniciativa é visível em eventos como o Dia de Oração pela Paz, onde líderes de diferentes fés se reúnem para orar juntos. Embora a intenção de promover a paz e a compreensão entre grupos religiosos seja nobre, essa união pode ter implicações preocupantes, especialmente à luz das profecias bíblicas. Um evento que exemplifica essa tendência foi a reunião interreligiosa em Assis, Itália, em 2016, onde o Papa Francisco reuniu líderes de várias religiões para orar pela paz. Esse evento seguiu a tradição iniciada por São João Paulo II em 1986. Embora o objetivo seja promover a paz, alguns teólogos, como John MacArthur, alertam que essa união pode resultar em sincretismo religioso, que dilui as verdades fundamentais da fé cristã. A Bíblia adverte contra a união de credos que negam a exclusividade de Cristo como o único caminho para Deus. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A preocupação é que, ao buscar a paz
e a unidade, essa verdade central, possa ser comprometida. Críticos argumentam que uma religião mundial que abrace todos os credos inevitavelmente terá que excluir ou reinterpretar esse ensinamento fundamental. O Papa Francisco tem sido um defensor da cultura do encontro, uma ideia que promove o diálogo e a colaboração entre diferentes religiões. Ele enfatiza a importância do respeito mútuo e da cooperação para resolver problemas globais, como a pobreza e as mudanças climáticas. No entanto, teólogos como Robert Charles Sproul alertam que o verdadeiro ecumenismo deve ser fundamentado na verdade do Evangelho e não apenas em boas intenções. A união das religiões é vista por alguns como um passo em direção à paz mundial, mas para outros é um sinal dos tempos finais previstos na Bíblia. Em Apocalipse 17, encontramos a figura de Babilônia, a Grande, que representa um sistema religioso global que se opõe a Deus. Muitos estudiosos bíblicos, incluindo David Jeremiah, interpretam esta passagem como uma advertência contra uma religião mundial que compromete a verdade do Evangelho. Essa tendência de união religiosa também é visível no documento assinado em Abu Dhabi, em 2019, pelo Papa Francisco e pelo grande imame de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. O documento, intitulado Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum, apela à paz e ao entendimento entre as religiões. Embora a mensagem de paz seja importante, o documento foi criticado por não afirmar a exclusividade de Cristo como Salvador. Outro exemplo é a iniciativa da Casa da Família Abraâmica, em construção em Abu Dhabi, que incluirá uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga no mesmo complexo. A ideia é permitir que fiéis das três grandes religiões abraâmicas possam adorar lado a lado. Embora promova a coexistência pacífica, essa iniciativa levanta questões teológicas sobre a integridade da fé cristã. Teólogos como Alistair McGrath destacam que o diálogo interreligioso é importante, mas nunca deve comprometer as verdades essenciais da fé cristã. Em sua obra Cristianismo, uma introdução, McGrath enfatiza a necessidade de manter a centralidade de Cristo em qualquer discussão interreligiosa. A união das religiões é um tema complexo e controverso. Enquanto promove a paz e o entendimento, também apresenta desafios significativos para os cristãos que desejam permanecer fiéis ao Evangelho. A Bíblia adverte sobre falsos profetas e ensinamentos que desviam da verdade, como em Mateus 24:24. Muitos veem a crescente união religiosa como um possível cumprimento das advertências bíblicas. A tentativa de unir as religiões sob a liderança do Papa Francisco visa promover a paz mundial e a compreensão mútua. No entanto, essa união pode levar à criação de uma religião global que compromete as verdades fundamentais do cristianismo. A Bíblia nos chama a ser vigilantes e a manter a fidelidade a Cristo, mesmo em meio a movimentos que buscam a paz à custa da verdade. Em Dubai, já existe um complexo onde um templo cristão, uma mesquita e uma sinagoga estão localizados lado a lado. Isso pode ser visto como um prelúdio para a união das religiões. A Bíblia afirma que o anticristo usará essa união para enganar as nações, apresentando-se como um líder religioso que promove a paz, mas na verdade trará destruição. O oitavo sinal é o surgimento de zombadores da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos zombarão da promessa da volta de Jesus, questionando onde está a promessa de sua vinda. Em 2 Pedro 3:4, lemos: Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Este versículo reflete a atitude cética e desdenhosa que é evidente em muitos segmentos da sociedade moderna. As pessoas não apenas duvidam da segunda vinda de Cristo, mas frequentemente ridicularizam aqueles que mantêm essa crença. Nos tempos bíblicos, a promessa do retorno de Jesus
era um alicerce fundamental da fé cristã. Os primeiros cristãos viviam com a expectativa iminente do retorno de Cristo, como evidenciado em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos crentes. No entanto, com o passar dos séculos, a persistente demora no cumprimento dessa promessa levou muitos a questionarem sua veracidade. O teólogo Albert Mohler observa que o ceticismo contemporâneo é amplificado pelo avanço do secularismo, que descarta a visão sobrenatural. Na sociedade secularizada de hoje, a fé cristã é frequentemente vista como uma relíquia do passado, incompatível com a modernidade e o progresso científico. Essa visão tem levado muitos a zombar das promessas bíblicas, incluindo a segunda vinda de Cristo. Além disso, a cultura moderna valoriza a imediata e a tangibilidade, aspectos que entram em conflito com a fé em eventos futuros e espirituais. Jesus alertou sobre essa atitude em Mateus 24, 37 e 39, comparando os dias que precedem sua volta com os dias de Noé, quando as pessoas viviam suas vidas diárias alheias à iminente destruição. Essa indiferença é um reflexo do coração endurecido da humanidade, que prefere viver para o presente e ignorar as advertências divinas. O aumento do materialismo e do hedonismo também contribui para o surgimento de zombadores da fé. A busca incessante por prazer e riqueza material pode obscurecer a percepção espiritual das pessoas. Em Lucas 12, 16, 21, Jesus conta a parábola do rico insensato, que acumulou riquezas para si mesmo, mas foi chamado a prestar contas a Deus sem estar preparado. Esta parábola serve como um alerta sobre os perigos de colocar a confiança em bens materiais em vez de em Deus. O teólogo Nicholas Thomas Wright argumenta que a zombaria da fé é uma manifestação do espírito da época que promove a autonomia humana e rejeita a autoridade divina. Wright sugere que essa atitude de zombaria é, em última análise, uma forma de resistência à soberania de Deus e uma tentativa de afirmar o controle humano sobre o destino. Essa resistência é uma característica distintiva dos últimos dias mencionados nas Escrituras. A influência da mídia também não pode ser ignorada. Programas de televisão, filmes e até mesmo literatura popular frequentemente retratam a fé cristã de maneira caricatural ou desdenhosa, contribuindo para a percepção de que a crença na volta de Jesus é algo ultrapassado e irracional. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo adverte que virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres que falam o que desejam ouvir. Esta profecia parece estar se cumprindo na nossa era midiática. Outra dimensão desse fenômeno é a crescente apostasia dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo menciona uma grande apostasia nos últimos dias em 2 Tessalonicenses 2:3. Líderes religiosos que negam ou reinterpretam a doutrina da segunda vinda de Cristo contribuem para a confusão e o ceticismo. O teólogo John Piper alerta que a falta de ensino sólido sobre a volta de Jesus deixa os crentes vulneráveis ao engano e à dúvida. É crucial lembrar que as Escrituras preveem e explicam o surgimento de zombadores da fé como parte do plano divino. Pedro, ao escrever sobre isso, não apenas diagnostica o problema, mas também oferece um lembrete. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Esta perspectiva divina sobre o tempo nos incentiva a manter a fé e a vigilância, sabendo que as promessas de Deus são certas, mesmo que pareçam demoradas, segundo nossos padrões humanos. A zombaria é um sinal claro de que estamos nos últimos dias. As pessoas estão se tornando cada vez mais céticas e incrédulas, rejeitando a verdade bíblica e vivendo como se Deus não existisse. Isso é exatamente o que Satanás deseja: que as pessoas se afastem de Deus e percam a esperança na volta de Jesus.
O nono sinal que queremos abordar é a guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, lemos sobre uma coalizão de nações que invadirá Israel nos últimos dias, incluindo a Rússia, a Turquia e o Irã. Estamos testemunhando o surgimento dessas alianças hoje. A guerra de Gog e Magog será um evento catastrófico que precederá a volta de Jesus. Ezequiel profetizou sobre essa guerra há mais de 2.600 anos, e estamos vendo essa profecia se concretizar nos nossos dias. As tensões no Oriente Médio estão aumentando, com a Rússia, a Turquia e o Irã se posicionando contra Israel, o que é um sinal claro de que estamos nos últimos dias. O 10º e último sinal que queremos discutir é o avanço da tecnologia. A Bíblia prevê que, no fim dos tempos, a tecnologia será usada para controlar as pessoas. Em Apocalipse 13, 16, 17, lemos sobre a marca da besta, que permitirá ao anticristo controlar todas as transações econômicas. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Esse cenário, que parecia impossível há algumas décadas, está se tornando cada vez mais plausível com o avanço da tecnologia. No contexto bíblico, a marca da besta representa uma aliança com o sistema do anticristo, onde a lealdade a esse sistema é necessária para a participação na economia. A descrição em Apocalipse 13 sugere um controle econômico total que pode ser facilitado pela tecnologia moderna. A digitalização do dinheiro, a adoção de criptomoedas e o desenvolvimento de sistemas de pagamento eletrônicos estão criando uma infraestrutura que pode ser utilizada para esse controle. Tecnologias como RFID, identificação por radiofrequência, e microchips subcutâneos exemplificam como a tecnologia pode ser usada para monitorar e controlar a população. Empresas em países como Suécia e Estados Unidos já estão experimentando chips implantados em funcionários para permitir o acesso a instalações e sistemas de pagamento. Este avanço tecnológico faz com que a ideia de um controle total pareça cada vez mais realista. O teólogo John MacArthur observa que o desenvolvimento tecnológico é um precursor natural para o cumprimento das profecias de Apocalipse. Ele argumenta que a capacidade de controlar todas as transações econômicas globalmente só seria possível com tecnologia avançada. MacArthur destaca que a crescente aceitação de tecnologias de vigilância e identificação digital são passos em direção ao cenário descrito na Bíblia. Além disso, o aumento da inteligência artificial e do aprendizado de máquina oferece ferramentas poderosas para a monitorização e o controle de populações inteiras. Sistemas de reconhecimento facial, câmeras de vigilância e análise de dados em grande escala permitem que governos e corporações rastreiem e registrem cada movimento e transação. Em um mundo onde essas tecnologias são amplamente aceitas, a implementação de um sistema de controle global torna-se muito mais viável. Em Daniel 12:4, lemos que muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Alguns estudiosos, como David Jeremiah, interpretam isso como uma referência ao avanço exponencial do conhecimento e da tecnologia nos últimos dias. Esse aumento no conhecimento técnico é evidente no rápido desenvolvimento de novas tecnologias, que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o controle opressivo. A digitalização global também inclui iniciativas como o blockchain, que, embora promova a descentralização, tem a capacidade de registrar todas as transações de forma imutável e transparente. Esta tecnologia pode ser uma faca de dois gumes, oferecendo segurança e privacidade de um lado, mas também possibilitando um controle rigoroso do outro. A centralização do poder tecnológico em um futuro governo mundial poderia facilmente usar essa tecnologia para rastrear e controlar todas as atividades econômicas. O autor e teólogo Robert Charles Sproul destaca a importância de compreender esses sinais à luz das Escrituras. Ele afirma que os cristãos devem estar cientes dos desenvolvimentos tecnológicos e como eles podem se alinhar
com as profecias bíblicas. Sproul adverte que, enquanto a tecnologia pode trazer muitos benefícios, ela também pode ser usada para fins malignos, especialmente quando está nas mãos de líderes corruptos. Os recentes avanços na biotecnologia, como a edição genética e a bioengenharia, também abrem novas possibilidades para o controle humano. Tecnologias como CRISPR permitem a modificação genética, levantando questões éticas significativas sobre o potencial de manipulação humana. A combinação dessas tecnologias com sistemas de controle digital pode levar a um nível de dominação que nunca foi possível antes. Além das tecnologias de controle econômico e de vigilância, a Internet das Coisas também está desempenhando um papel significativo na construção de um ambiente onde o controle total é possível. Dispositivos conectados, desde eletrodomésticos até carros e sistemas de segurança, estão sendo integrados em redes que podem ser monitoradas e controladas remotamente. Essa conectividade universal oferece conveniência, mas também cria um potencial enorme para abuso se cair nas mãos erradas. Outro avanço significativo é a implementação de redes 5G, que oferecem velocidades de dados muito mais rápidas e uma capacidade maior de conectar dispositivos. As redes 5G são vistas como essenciais para o desenvolvimento de cidades inteligentes, onde a infraestrutura é gerida de maneira centralizada e eficiente. No entanto, essas mesmas redes também podem ser usadas para controlar cada aspecto da vida das pessoas, desde suas rotinas diárias até seus comportamentos de compra. O teólogo Alistair McGrath enfatiza que, embora a tecnologia possa melhorar a vida humana, ela também carrega o risco de ser usada para suprimir a liberdade e impor um controle totalitário. McGrath sugere que os cristãos precisam estar atentos aos desenvolvimentos tecnológicos e avaliá-los criticamente, assegurando que não comprometam os princípios éticos e morais da fé cristã. No campo da medicina, a telemedicina e os dispositivos de monitoramento de saúde estão se tornando cada vez mais comuns. Esses avanços permitem que médicos monitorem a saúde dos pacientes em tempo real, o que pode salvar vidas. No entanto, também levantam questões sobre privacidade e controle, especialmente se esses dados forem acessados por governos ou corporações com intenções duvidosas. A integração de dados de saúde com outras formas de monitoramento pode levar a um nível de supervisão que muitos considerariam invasivo. A profecia bíblica, em Apocalipse 13, sobre a marca da besta, não se limita apenas ao controle econômico. Ela também implica uma forma de adoração ou lealdade ao sistema do anticristo. O avanço da tecnologia facilita a criação de um sistema onde essa lealdade pode ser monitorada e reforçada. Programas de crédito social, como os implementados na China, mostram como a tecnologia pode ser usada para recompensar ou punir comportamentos com base na conformidade com normas específicas. Esses programas utilizam uma combinação de dados de vigilância, transações financeiras e atividades online para avaliar o comportamento dos cidadãos. Aqueles que se conformam com as expectativas do governo recebem benefícios, enquanto os que não se conformam enfrentam restrições. Esse modelo serve como um exemplo contemporâneo de como a tecnologia pode ser usada para controlar e manipular sociedades inteiras. A rápida evolução da biotecnologia e da inteligência artificial também levanta a possibilidade de manipulação direta do comportamento humano. Tecnologias que influenciam o cérebro, como interfaces cérebro-computador, estão sendo desenvolvidas e podem, em teoria, ser usadas para influenciar pensamentos e ações. Essas tecnologias poderiam ser potencialmente usadas para reforçar a lealdade ao sistema do anticristo, conforme descrito em Apocalipse. Hoje, a internet, os smartphones e as redes sociais conectam o mundo inteiro. Informações que antes demoravam dias para serem transmitidas agora são instantâneas.
O desenvolvimento do 5G e outras tecnologias avançadas estão criando um ambiente onde o controle global é possível. Cada movimento, cada transação pode ser monitorada e controlada, ilustrando como a tecnologia pode ser utilizada tanto para a promoção da conveniência quanto para a imposição de controle totalitário. Essa infraestrutura está criando as condições necessárias para o anticristo estabelecer seu reino. No hebraico antigo, a língua não tinha números e utilizava letras para representá-los. A sexta letra do alfabeto hebraico é o Vav, transliterada como W no nosso alfabeto. Assim, o número 666 pode ser representado como W, o prefixo usado em todos os endereços de internet. Isso faz pensar sobre o papel da internet no controle global dos últimos dias. O fundador do Fórum Econômico Mundial mencionou abertamente a integração de chips nos cérebros das pessoas, descrevendo um futuro onde a conexão digital será parte do corpo humano de uma forma sem precedentes. A internet, que hoje é uma ferramenta externa, se tornará uma extensão do nosso ser. Isso é uma clara preparação para a marca da besta descrita em Apocalipse. As criptomoedas e a digitalização do dinheiro estão se tornando a norma. Muitos países estão desenvolvendo suas moedas digitais, o que facilitará ainda mais o controle econômico global. Sem dinheiro físico, será impossível realizar transações fora do sistema estabelecido. Aqueles que não se conformarem com o novo sistema serão excluídos da sociedade e não poderão comprar ou vender. O metaverso é outra tecnologia emergente que está sendo desenvolvida rapidamente. Trata-se de um universo digital onde as pessoas podem viver, trabalhar e se divertir. Grandes empresas estão investindo bilhões de dólares no desenvolvimento do metaverso, vendo-o como o futuro da interação humana. Nesse ambiente digital, o controle sobre as pessoas será ainda maior. A pandemia acelerou a implementação dessas tecnologias. As medidas de lockdown e o distanciamento social mostraram como a tecnologia pode ser usada para monitorar e controlar a população. As vacinas digitais e os passaportes de saúde são apenas o começo de um sistema de controle global que será implementado nos próximos anos. A Bíblia nos adverte a estar preparados e vigilantes. Jesus disse em Lucas 21:36: Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que sejais achados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Devemos estar vigilantes aos sinais e não nos deixar desviar pela enganação do mundo. Concluímos com um firme chamado à ação. Jesus está voltando, e os sinais de sua chegada são cada vez mais evidentes. Embora não saibamos o dia nem a hora exata, temos a certeza de que sua vinda é iminente. É imperativo que vivamos em santidade, proclamemos o Evangelho com fervor e preparemos nossos corações para o retorno do Rei. Que possamos ser encontrados fiéis e prontos quando Ele voltar, enfrentando com coragem e fé os desafios que estão por vir. Amém.